Um inimigo vencível. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Durante 50 anos de ministério de tempo integral na pregação do Evangelho, tive amargas experiências com os ataques de Satanás. Porém, nos anos 1996 e 97, tive a pior experiência com o diabo prometendo nos matar. Ouvia vozes dele, mas não conseguia vê-lo. Ao chegar à beira do abismo para morrer, outra voz me disse: "Você será mais que vencedor e ainda continuará sendo meu porta-voz por muito tempo." Este era Cristo quem me falava, a voz do Espírito Santo. Em resposta ao diabo, exclamava: "Quando Cristo passou a habitar em mim, pelo seu Espírito, me fez poderoso acima dos poderes de Satanás, como prometeu. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus capítulo 16, versículo 18. Com isso, o diabo diminuiu quase toda aquela fúria contra nós. Satanás é como um boi que tenta romper uma cerca. Quando percebe que a cerca é mais resistente que ele desiste. Isto é, sem Cristo não somos nada, mas com Cristo somos mais que vencedores. O homem como instrumento. Nos seguidores de Cristo está o poder supremo de Deus. Nos seguidores de Satanás está o poder vencível. A Igreja de Cristo é tão poderosa que excede todo o poder de Satanás. E isso é tão real que até hoje o anticristo não se revelou ao mundo por medo da igreja. Aqui no Brasil, o poder de Satanás tem o seu destaque no suposto poder judiciário, transformado hoje em comitê político de Satanás contra o povo de Deus, porque esta guerra é de natureza espiritual. Se os presidentes do Senado e da Assembleia dos Deputados fossem cristãos legítimos, já tinham superado os poderes das trevas presentes e atuantes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Como cristãos, jamais os cederiam às chantagens de ministros autoritários e prepotentes em relação ao cumprimento constitucional. Imagino eu hoje como presidente da Assembleia dos Deputados, diante dos abusos de poder e a cassação inconstitucional de deputados. Como colocou Arthur Lira, a cassação de deputados é competência da Assembleia dos mesmos e não de outro órgão. Sendo inconstitucional, a cassação de mandato de deputados pelo STF, a decisão não procede. Assim sendo, o deputado cassado pelo meio ilegal não tem validade e o deputado continua deputado. Hoje, lendo o capítulo 10 do livro de Josué no culto doméstico, me senti mais seguro em ser cristão ao ver como Deus entregou 5 reis inimigos do povo de Israel para a destruição. Com isso, faço um apelo aos ministros do STF ler este capítulo para perceber que lutar contra o povo de Deus significa malhar em ferro frio. Além de não chegar a lugar nenhum, acabarão sendo destruídos. Cristo em nós, poder supremo. Durante toda a minha vida cristã, desde a adolescência até hoje, tenho tido várias experiências de livramentos. Aos 14 anos de idade, um anjo, na forma de um jovem, apareceu a mim no meio de um pasto, quando me mostrou uma erva
que me curou de uma enfermidade que eu tinha desde criança. Entre outros, liderando um culto. No final, uma pessoa não cristã me perguntou: o que fazia aquele anjo atrás de você? Outra ocasião, um cidadão disse-me: na minha ignorância, tentei te dar um tiro na cabeça, mas nunca consegui, pois contigo sempre estava um anjo querubim com uma espada flamejante. Isso acontece com todos os cristãos de fato e de verdade. Com base na predição das duas testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, no tempo do governo do Anticristo, quando Deus permitirá ao inimigo fazê-los mortos em apenas 3 dias e meio, após elas haverem encerrado o seu ministério. Se temos o poder de Deus em nós, por que permitir os inimigos nos deixar inertes, com suas intimidações, prepotência e arrogância? Pois Deus pode permitir o mesmo anjo da morte, no Egito, fazer uma visitinha no Palácio da Alvorada e no STF. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7.